Olá, bom dia a todos. Ótima segunda-feira para vocês. Que Deus abençoe desde já. Convido você agora para fechar os seus olhos e a gente fazer uma oração pedindo a guia do Espírito Santo para o estudo da lição de hoje. Oremos. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela noite de descanso. Nos ajude agora a compreender a tua palavra através da Bíblia, através da lição, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu não consegui gravar o vídeo, a gente estava no acampamento com os desbravadores e eu estava até sem celular, não foi possível. Mas ontem falou um pouquinho sobre a liderança fracassada de Arão, né? Se você não estudou, dê uma passada e estude essa lição. E hoje vem falando sobre a idolatria e o mal. Como a gente percebeu nessa semana, a gente está estudando a fundo a história em que Moisés foi ao monte e lá ele passou 40 dias, 40 noites. Quando ele voltou, o povo tinha colocado pressão em Arão, ele não suportou essa pressão e a pressão era para que ele construísse um bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar. E quando Moisés chega, então, se depara com aquela situação, acontecem muitas coisas e são essas coisas que nós estamos estudando no decorrer dessa semana. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre idolatria e o mal. Qual que é a relação e as consequências que desandam diante dessas duas ações? Idolatria, adorar outros deuses, né? O primeiro e o segundo mandamento, e o mal. O mal, toda a prática que não faz parte de Deus nos leva para o mal. Mas vamos entender um pouquinho? A lição, ela começa falando que o bezerro de ouro se assemelhava aos deuses touro egípcio, chamado Apis, ou a deusa vaca, Hathor. Essa foi uma transgressão flagrante do primeiro e do segundo mandamento. Esse pecado que eles cometeram era algo que eles já conheciam no Egito. Eles já tinham esse costume lá. E depois de verem tantos milagres, tanta bondade de Deus, de verem as ações de Deus, de sentirem as ações de Deus, eles ainda tinham a falsa percepção de que eles precisavam de outros deuses para estar com eles. E daí a lição, ela tem uma frase que eu gostei muito, eu gostaria de citar, que ela diz assim: em vez de adorar o Criador, eles adoraram sua própria criação, que não podia ver, ouvir, cheirar, falar, proteger, amar ou liderar. Irmãos, o que um objeto, o que uma criação feita pelo ser humano pode nos oferecer? Nada, 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 porque é nossa criação. Agora, Deus não pede para que criemos algo para adorar. Ele pede que o adoremos, que o reconheçamos como nosso Criador e mantenedor. Deus, ele não nos criou e nos abandonou. Desde o dia que ele nos criou, ele nunca nos deixou. E ele pede que a gente também nunca lhes deixe, porque se deixar, aí sim vem as consequências. E se a gente ler, né, os relatos lá de Êxodo capítulo 32, a gente vai ver muitas consequências ali. Mas eu vejo que a principal delas, eu acho que é a que mais um dia pesou na consciência deles, é que os deuses que eles estavam adorando, que eles colocaram ali como a prioridade na vida deles, não podiam ver, nem ouvir, nem fazer nada por eles. E irmãos, tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, um dia a gente vai perceber que essas coisas, né, não podem fazer nada por nós. Por isso, irmãos, se eu posso dizer alguma coisa sobre isso, é que a gente deve seguir fielmente o primeiro e o segundo mandamento a respeito desse assunto. Não ter nenhum outro Deus além de o verdadeiro Deus e não fazer também imagem, coisas, nada para monumento de escultura na nossa casa, no nosso serviço ou
aonde quer que a gente esteja. Irmãos, para finalizar o comentário dessa lição, eu gostaria de ler Romanos capítulo 1, verso 22 a 27, que diz assim: inculcando-se por lábios, de novo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Irmãos, isso é muito sério. Deus coloca aqui as consequências diretas do afastamento da pessoa de Deus. Se nós, irmãos, adorarmos qualquer criatura, qualquer coisa, qualquer objeto feito por ser humano no lugar de Deus, nós vamos estar dentro dessas consequências também. Deus vai permitir que tudo que é coisa ruim relacionada à nossa vida vai acontecer. São as concupiscências do nosso próprio coração. Aqui fala também da desordem sexual. Se a gente vê o mundo ao nosso redor, ele está pervertido. E a Bíblia revela que muito disso é por causa do afastamento de Deus. Se nós não tivermos a Deus como nosso referencial e tivermos coisas no lugar dele, nós vamos estar fadados, irmãos, ao fracasso sexual também. Nós vamos deixar que as paixões, as mesmas que os egípcios praticavam lá, também façam parte do nosso cotidiano. Então, irmãos, que possamos nos manter puros, que possamos nos manter conectados somente a Deus e que possamos olhar para a nossa vida e verificar qual tem sido o provável substituto de Deus da minha vida. Será que é o trabalho? Será que é um relacionamento? Será que é um filho? Será que é o dinheiro? Será que é um bem? Não importa. Será que é o meu eu? Minhas vontades? Não importa. E eu finalizo essa lição citando o trecho de Ellen White, que diz assim: não é de admirar o que aconteceu no dia seguinte. Depois de oferecer sacrifícios ao ídolo, eles começaram a se divertir, realizando o que Ellen White descreveu como uma imitação das festas idólatras do Egito. Patriarcas e Profetas, página 270. Os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos. Eles criam seus próprios deuses, o que já é ruim o suficiente, mas depois vão e servem a esses deuses. O Criador é substituído por coisas que mais cedo ou mais tarde levam ao declínio moral. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que possamos meditar na lição de hoje e orar, pedir que o Espírito Santo nos afaste dessas coisas e nos dê poder, nos dê o batismo diário para que adoremos somente a Ele. Oremos? Poderoso Deus, nesse momento pedimos que o Senhor nos dê um novo coração. Tire de nós, Senhor, esse coração corrompido, maldoso, esse coração transgressor, e nos dê, Senhor, um olhar divino para as coisas que estão ao nosso redor. Nos ajude a olhar para o nosso próximo com os teus olhos e não com os nossos, Senhor. Nos ajude
a amar as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a adorar somente a Ti e a olhar para as pessoas ao nosso redor como irmãos, como verdadeiros, como verdadeiras pessoas que, da mesma forma que nós, necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, por favor, nos batize mais uma vez com Teu Santo Espírito e nos prepare para as atividades desse dia. Nós oramos isso não porque há mérito em nós, mas nos méritos de Jesus que morreu para nos salvar e logo voltará. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.